Fala, galerinha do Download Mental, aqui quem fala é Angélica Oliveira. Desejo a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Hoje eu vou falar sobre algo que aconteceu comigo esses dias. Eu estava próxima de uma orla, uma praia, e eu vi sentado um senhorzinho, aparentemente com mais de 70 anos, e ele tava com um carrinho de bebê na frente dele, só que o carrinho, do local onde eu estava, o carrinho tava de costas pra mim, então eu não vi se era um bebê ou se era até mesmo um animalzinho que às vezes as pessoas carregam, né, gatinho ou cachorrinho. Mas eu senti uma vontade imensa de ir lá trocar uma ideia com esse senhor. Chegando lá, era uma bebezinha mesmo, era uma menininha, ia fazer um aninho. Aí eu perguntei a ele se era netinha, né, porque poderia ser uma outra pessoa pra ele, às vezes até mesmo filha, né, hoje em dia não tem isso. Mas era a netinha dele, era a filha da filha dele. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, mas o senhor trata tão bem ela, ele tinha tanta paciência, sabe? Ele ficava conversando. Quando eu cheguei até ele tava tocando uma música, acredito que era um rock clássico, porque era uma música bem, não era uma música ruim não, era uma música bem agradável, acredito que seja um rock clássico. E ele ali batendo um papo com ela, por isso que também me chamou a atenção, porque de vez em quando eu via ele como se estivesse conversando, sabe? Aí eu falei assim, caraca, é muito difícil a gente ver isso, é muito difícil. Então, quando eu perguntei isso pra ele, eu perguntei se ele tratava, quando ele era mais novo, tratava a filha dele da mesma forma que tá tratando a neta, ele falou que não. Ele falou que na época ele pensava só em trabalhar. Tudo que ele queria era dar uma vida boa pra família, e foi o que ele deu, aparentemente, mas que ele não tinha essa proximidade igual estava tendo com a neta. Dali, pessoal, eu tirei um aprendizado enorme, né? Que a vida ela passa muito, mas muito rápido. Por isso que nós temos que aproveitar mesmo o presente, porque ele, graças a Deus, está conseguindo, né, meio que recuperar o que não passou com a filha, com a neta. Tem que ver que exemplo para dar. Eu tirei um grande exemplo ali, que ele tinha paciência. A criancinha com menos de um ano, ia fazer um aninho ainda, ela já sabia quantos aninhos ia fazer, ela apontava o dedinho, né, botava um zinho. Aí eu perguntei, caraca, como é que ela aprendeu isso? Aí ele, aprendendo assim, porque ele tinha paciência de conversar, ele conversava com ela. Passou um cachorrinho na hora e ele falou, au, au, au. Ela começou a bater palma, rindo pro au, au, pro cachorrinho. Então, cara, isso é muito bom de ver, de ouvir. E é algo que a gente não vê hoje em dia, né? Hoje os pais, infelizmente, com a correria do dia, dá um celular, que pra mim isso é uma droga, até mesmo pra gente. Se a gente não tiver uma mentalidade, um controle sobre nós mesmos, a gente fica viciado, perde horas olhando rede social, seja qual for. Então, aquilo dali pra mim, poxa, serviu como exemplo, e por isso que eu também tô compartilhando com as pessoas que possam, né, ter essa sensibilidade e curtir mais. Quem tiver filhos, curta mais seus filhos. Quem não tiver, mas tem sobrinhos, tem filhos de amigos, não importa, curta mais. Cara, a criança ela é tão profunda e tão sincera que a gente aprende muito com ela. Eu percebi que a gente aprende com as crianças e aprende com os idosos, porque os idosos vão nos apresentar uma experiência que eles já passaram, e as crianças vão nos mostrar curiosidades que a gente perdeu, né, na adolescência. Porque eu me lembro quando eu era criança, tudo pra mim era muito novo e tudo eu queria saber. Hoje em dia é difícil, né? Com a correria do dia, a gente nem procura saber, eu não quero saber disso porque não me interessa, não vai fazer sentido pra minha vida. Mas será mesmo? Será que uma
vai sentir saudade. Porque quando a gente é adulto, a gente sente saudade da infância. Uns vão falar por conta das responsabilidades. Sim, as responsabilidades aumentaram. A gente trabalha, a gente tem que sustentar uma casa, tem que pagar um aluguel, pagar uma prestação. A gente sempre tem que fazer algo. Mas será que a gente precisaria disso tudo mesmo? Vamos pensar junto. A gente precisa muito para sobreviver? Sobreviver é o básico, né? É um lugar que a gente possa descansar, um lugar digno, que a gente possa repousar e descansar nosso corpo. Uma alimentação saudável para que a gente possa, né? O corpo esteja saudável. E mais o quê? A gente precisa de muito pouco para viver. Para viver. Muito pouco. Não, minto. Perdão. Para sobreviver. Nós precisamos de muito pouco para sobreviver. E para viver? Porque a gente está sempre querendo mais e mais e mais. Porque essa correria de querer sempre algo novo, algo para meio que preencher um vazio que sentimos, a gente pode tirar isso como exemplo quando a gente quer muito uma coisa, passa alguns dias, às vezes até dura um pouquinho mais, meses, semanas, e aquela coisa já não é nem mais como a gente queria, né? Como a gente tanto desejava. E isso mostra para tudo em nossas vidas. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e depois percebe que na verdade não era aquilo que você queria. Você queria uma outra coisa. E que coisa é essa? É isso que nós temos que ter em mente, é a gente pesquisar o que a gente realmente quer. Não ser influenciado por opiniões alheias porque aquela pessoa quer aquilo. Vou dar um outro exemplo. Rede social mesmo. O que mais tem é propaganda, né? Inclusive os comércios, eles estão optando por marketing digital por conta disso, porque as pessoas estão vivendo naquele mundo ali mais. A gente não conversa mais, são poucas pessoas que a gente conversa cara a cara, sabe? É muito mais por telefone. Você conheceu uma pessoa numa fila de algo, né? Algum lugar aí. Vocês trocam um telefone e dali só ficam no telefone. Não marca mais. E quando conversa, eu vejo roda de amigos, cada um com seu telefone, querendo postar algo. Postar pra quê, gente? Pra quê? Postar algo pros outros, pra quê? Com isso, só causa mais vontade daquela pessoa também fazer a mesma coisa que você. Mas por quê? Será que isso é legal? Assim é um dominó, né? É como se fosse uma caída de dominó. Uma fileirinha e vai se espalhando. Você tá lá mexendo na sua rede social, você tá sem fome alguma, sem vontade de comer. Daqui a pouco você vê lá aquele hambúrguer suculento, aquela coisa, sabe? Que você se imagina comendo só olhando. Daqui a pouco, quando você menos espera, o hambúrguer já tá batendo na sua porta, porque sem você perceber, você já pediu no iFood e já chegou em poucos minutos na sua casa. Ou seja, era o que você realmente queria. Então, talvez a gente possa refletir sobre isso, sobre essa história do senhorzinho, que ele tá tendo a oportunidade de ter o que não teve com a filha, que é curtir a neta. Mas muitos, infelizmente, não têm essa oportunidade, uma segunda chance, né? Às vezes a correria do dia a dia é tão presa que você nem percebe o tempo passar quando vê seus filhos já estão crescidos. Muitos deles, sem o apoio dos pais, né, que aprendem na rua, eles acabam aprendendo de um modo diferente. E às vezes não é aquele modo que ele precisava. E que a gente possa mais curtir, né, nossas crianças. E
passa muito rápido e a gente se arrepende. A gente sempre vai se arrepender por algo que a gente realmente não quis. A gente fez por comodismo, muitas vezes é comodismo, porque a gente tem medo de tentar algo novo. A gente tem medo de sair da zona de conforto. Hoje em dia, por exemplo, o lance do celular com a criança. Os pais, com a correria do dia a dia, os pais não estão tendo tanta paciência para poder falar com o filho, conversar com o filho, ter aquela paciência de explicar tudo ao filho, porque o filho, a criança, ele pergunta, né? Faz muitas perguntas. Então, às vezes, o pai tá tão cansado com a correria do dia a dia, com o trabalho e com o estresse do trânsito, e vai pro trabalho e leva horas. Chega em casa, ele só quer tomar aquele banho dele, relaxar e deitar. Mas aí tem a criança, que precisa de atenção. E nessa, o que acontece? Os pais, para ter um mínimo de sossego, né, que é o lar, dá uma droga chamada celular pro filho. E acaba sendo bom para ambos, né? A criança que tá ali doida para ser intertida e os pais doidos para descansar. Sim, resolve um problema, mas é como se fosse um remédio. Ele não cura, ele apenas dá aquela camuflagem no real problema. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade da gente prestar atenção. Não que isso seja errado, sabe? Celular, tecnologia, eu não acho errado. Eu acho errado a forma do mau uso dela. A gente precisa ter um uso consciente. E se nós adultos não temos o uso consciente do celular, das redes sociais, qualquer tipo de rede, imagine uma criança, né? Que nós somos como uma folha em branco. Em todo tempo a gente está preenchendo essa folha. A cada dia é uma folha, é um capítulo da nossa vida. Portanto, se você conversar com uma pessoa, conversar mesmo, encontre uma pessoa na rua, seja quem for, mulher, homem, criança, qualquer um, converse, troca uma conversa aleatória, faça igual eu fiz. Eu sou um tipo de pessoa tímida, mas eu aprendi que não existe livro melhor para se ler. É a vida das pessoas. Elas contam algo incrível, coisas que passaram, sabe? E não tem nada nesse mundo, nada. Não vai ter livros, não vai ter filmes, não vai ter séries, novelas, comparado ao que as pessoas vão falar, porque ali é real. Porque os filmes, quando eles escrevem assim, baseado em fatos reais, tem tanta visualidade. Por conta disso, as pessoas realmente querem saber. Mas por que querem tanto? Fora, se tem dentro, perto de casa, conversa com as pessoas, passa na rua, olha no olho, cumprimento, corpo e mente presente. Às vezes as pessoas estão andando na rua, mas está com a mente em outro lugar. E com isso, acaba perdendo a oportunidade que a vida nos dá. Às vezes a vida está nos falando algo e a gente não percebe. Já reparou que às vezes a gente passa os mesmos problemas, só que com pessoas diferentes, lugares diferentes, horários diferentes, mas dá a impressão de você estar passando a mesma situação. E é a vida te mostrando que você pode aprender. Se você lá no passado fez uma escolha que teve esse resultado que você não está gostando, e a vida te trouxe exatamente igual, só que digamos que a vida te envia cartas, e a cada carta é um envelope diferente, é uma cor diferente, é o mesmo significado, é a mesma mensagem. Mas se você não abrir o envelope e ler o que a vida quer te mostrar, você não vai aprender. Você vai passar de novo e a vida vai te enviar um outro envelope, só que com uma cor diferente. E se você não abrir de novo,
você novamente vai fazer as mesmas coisas. Se a gente quer mudança, a gente tem que mudar o nosso padrão. A gente tem que mudar as nossas escolhas. Se a gente ficar repetindo sempre as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, que a gente possa mudar a nossa vida. Só nós podemos mudar a nossa vida. Claro, nós temos a nossa fé. Seja lá qual for a sua fé. Você precisa ter uma fé. Mas você também precisa avançar. Você tem o controle da sua vida. Não pense que o controle da sua vida está fora de você. Não, está dentro. Você é o real condutor do seu corpo. Você pode mudar a sua realidade. Basta você querer. Esteja atento para o que a vida está te proporcionando. Essa história que eu contei desse senhor com a neta, isso mostra que a gente pode escolher algo diferente. A gente pode. Graças ao entendimento desse rapaz também, a percepção dele, hoje ele consegue fazer o que não fez com a filha. Ele teve uma segunda chance. Então, que possamos abrir nossos olhos e perceber que o mundo não é tão ruim dessa forma. É a percepção que a gente tem dele. Vamos pensar mais positivo, vamos ver mais o lado bom das pessoas. Hoje a gente tem uma dificuldade em conversar com pessoas porque a gente tem em mente que todo mundo é ruim. Mas será mesmo? Será que todo mundo é ruim? Ou será que a gente tem uma visão muito pequena? A gente não está ampliando a nossa visão. Outro dia eu estava num restaurante. Particularmente, eu não gosto de assistir reportagem de criminalidade, essas coisas assim, porque, eu não vou poder fazer nada. Por exemplo, uma mulher matou o marido por traição, um exemplo, reportagem direta, aquilo dali. E tentando entender o lado dela, tentando entender o lado dele, foi presa, essa situação toda. Eu não gosto de ficar vendo, porque o que eu vou fazer nessa situação? Eu não tenho o que ver, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Então, aquilo dali só vai alimentar uma coisa ruim dentro de mim, é o negativo da história, certo? Então, eu particularmente eu não gosto. Mas, nesse restaurante em que eu fui, tinha uma televisão de frente pra mim, então é meio que impossível não ver. E mesmo que eu não olhe, eu escuto, né? É involuntário. Mas enfim, eu tava assistindo. E lá tava falando alguma reportagem desse tipo que eu te falei, que eu tô falando. Tinha outras pessoas ao meu lado, que era uma mesa gigante, né? Onde sentava várias pessoas. E começaram a conversar sobre esse lance. E cada um dando a sua opinião. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, como uma simples reportagem teve uma avalanche através desse pessoal que tá ali. Eram umas 3 ou 4 pessoas conversando. Aí eu comecei a refletir, eu falei assim, caraca, será que é isso tudo mesmo que os outros falam? Eu vou observar a minha rua. Tem tanta criminalidade na minha rua? Eu pensei assim, não. Aí eu ampliei um pouquinho essa visão. Eu falei assim, no meu bairro. E tipo, galera, eu tô falando, eu vendo, ou pessoas em que eu confio vendo e me falando. Por exemplo, amigo, família, relacionamento, qualquer tipo de pessoa vendo, não vendo através de tela. Sabe como? Sem ser filmado. Vendo pessoalmente. Eu ampliei a minha visão pro bairro. Eu falei que não, porque eu não via isso. E não tinha ninguém falando pra mim. Ampliei um pouquinho mais pra minha cidade. Tem? Alguém já viu ou me falou? Eu falei não. Não é que não exista, sabe? Não é que não exista. Eu já vi
padaria estava acabando de abrir, abria 6, só que nesse dia abriu um pouquinho mais tarde. Eu já vi que tinha uma fila lá. Eu imaginei, pô, a fila para poder, né, comprar um pão, beleza. Eu fiquei ali esperando. Daqui a pouco a padaria abriu e já tinha uma cesta de pães. Pães, né, que do final da tarde que eles assam não vende, eles doam no outro dia. Pão bom, sabe? Pão que dá pra fazer comer normal ou fazer um pão na chapa, qualquer coisa. É um pão bom, não tava ruim. E ali cada um com a sua sacolinha e o pessoal só tava aguardando pra poder levar pra casa. Essas coisas são filmadas, são colocadas, são raros. Eu percebo que existe mais coisas ruins nas redes do que coisas boas. Existem coisas boas, eu tenho essa consciência, existe. Mas a gente quase não vê. Quase não vê. Porque o que dá like são coisas ruins. E por que dá like? Alguém já parou para pensar por que dá tanto like, tantos views? Por que tantas pessoas observam essas coisas ruins e se impressionam? Porque para e pensa, gente. É algo que a gente vê no dia a dia? Não, não é algo cotidiano. É cotidiano a gente ver uma situação boa como essa que eu citei da padaria. É praticamente normal a gente ver. Então quando a gente vê nas redes sociais, meio que pra gente não faz tanta diferença porque a gente já vê no dia a dia. A gente vê uma pessoa ajudando a outra a atravessar a rua. A gente entra em uma loja, é bem atendido. A gente vê essas coisas. A gente só esquece que a gente vê muito mais coisa boa do que ruim. Aí a gente se impressiona na rede social, vendo essas coisas ruins, porque a gente não vê no dia a dia. Mas pode perceber que quando a gente vê a olho nu, a gente também se impressiona. A gente quer olhar, a gente quer ver, quer ajudar. Eu, por exemplo, eu já vi um acidente e parei o carro, eu tava com uma outra pessoa, a outra pessoa também, não, vamos parar. Imediatamente ele já pegou, já ligou, eu já fiz sinal pro pessoal dar, né, diminuir, porque a gente estava próximo de uma curva e todo mundo ali perguntando se o motorista estava bom, estava bem, estava consciente. E é isso. Lógico, tinha alguns filmando, sim, mas são coisas raras, sabe? São coisas raras. Então, pessoal, vamos... Isso aqui é só um alerta, é só uma conversa, tá? Para que a gente possa ter a consciência de que o mundo é muito melhor do que isso que a gente percebe. Pode perceber, as pessoas mais velhas, como eu, que viveu na época onde a rede social não era tão visada, pode perceber, a gente não era mais feliz? Tinha as dificuldades normal de trabalho, seja o que for, tinha as dificuldades normal, mas a gente não era mais feliz? A gente não tinha mais essa liberdade de conversar com o outro, ter essas coisas com o outro? Então que a gente possa ter essa sensibilidade ainda, porque a gente precisa confiar mais nas pessoas para que a gente possa viver mais feliz. A gente anda vivendo tão aprisionado num mundo de medo, de pavor, na verdade. A gente não pode ter uma pessoa que, se chegar ao nosso lado, a gente já sente medo, vamos ser assaltados, vamos ser isso. Mas por tanto medo que a gente sente, a gente acaba atraindo isso. É incrível. É incrível se a gente pensar tanto em uma coisa, essa coisa aparece. Por isso que a gente tende a passar por coisas difíceis, né, de coisas ruins que a gente tem medo. Por conta disso, a nossa mente, ela é incrível. Ela é tão incrível que a gente sente na pele sensações que a gente fica pensando. Quem nunca fantasiou em qualquer coisa, seja um trabalho, seja um relacionamento, e a gente sente como se estivesse ali. Eu me lembro, eu era muito criança, eu
tava vindo da escola. Eu sempre tive a imaginação muito... Eu sempre gostei de pensar, né? De imaginar. E teve um dia que eu tava vindo da escola, eu li uma placa escrito sacolé. Vende-se sacolé. Por um instante, eu estava batendo no portão da casa porque eu queria comprar um sacolé. E detalhes, eu não tinha um centavo. Eu não tinha dinheiro para comprar aquele sacolé. A sorte que, instalou, eu parei e pensei, falei, caraca, eu não tenho dinheiro para comprar sacolé. Aí eu acho que a casa estava vazia, não tinha ninguém na casa naquele momento, então acabou que eu fui para casa, eu acordei. Mas entenda, consegue compreender? Acredito que já passou por cada um de vocês, que por um simples momento a gente se apaga, a gente se envolve na nossa mente, no nosso pensamento. Um exemplo disso é quando a gente está andando e a gente está com o pensamento em outro lugar. Às vezes você já passou do local e você nem percebe que passou. Você para e pensa e fala assim, caraca, eu já passei daqui e nem percebeu. Você nem percebeu que tinha passado por ali. Então, pessoal, isso aí é só um lembrete para que a gente possa aproveitar mais o que a gente tem hoje, sabe? Porque o amanhã a gente não pode não ter mais. No começo do vídeo eu citei sobre esse avô. Ele teve uma segunda chance, mas será que a gente pode ter uma segunda chance? Talvez a segunda chance seja através desse vídeo, de você fazer a diferença agora. Não espere a diferença no amanhã. Esse amanhã pode não chegar. Então, pessoal, só visualiza, reflita. Isso é uma perspectiva, uma visão minha, mas tem a sua visão de vida. Cada um tem uma visão diferente. Eu tenho essa visão porque eu tenho uma vida diferente. Então, que você possa sentir, se fez sentido para você, que você possa sentir essa vontade de querer fazer algo diferente, porque você já está cansado de fazer as mesmas coisas e não ter resultado. Faça diferente e veja o resultado acontecer. Tamo junto. Forte abraço.